a gente se unir, né, enquanto comunidade que acredita nos direitos, na igualdade, na justiça, tudo isso vai muito além de diversidade e inclusão, né? A inclusão, a diversidade, a pluralidade de perfis, a justiça, a equidade de oportunidades são meios para que a gente possa alcançar o que todos e todas nós buscamos em caminhos, às vezes diferentes, em organizações diferentes, que é a justiça social, que é a não discriminação, que é a valorização de todos e de todos que tenham oportunidade de crescer. Então, a gente está falando sobre direitos humanos e participar dessa pesquisa é mostrar uma força que está viva aqui no Brasil. A gente precisa ter clareza. É lógico que lá, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos tem muita repercussão aqui no Brasil, principalmente nas empresas globais. Eu mesmo estou acompanhando muitas delas e o reflexo aqui. Mas, primeiro, ontem até, essa semana, falei isso numa live, acho que a Taninha Chaves, eu vi ela aqui, a gente estava falando sobre isso. Cuidado, cuidado, eu peço, tenho pedido muito cuidado na interpretação das notícias. As manchetes, elas são muito mais graves do que realmente o que está acontecendo. Daria para eu ficar falando aqui de todos, inclusive a Amazon, que eu atendo aqui no Brasil, e que tem 20 treinamentos contratados para liderança inclusiva nos próximos meses, que acabou de ter uma CEO, a Juliana maravilhosa, colocada aqui no Brasil como CEO Brasil, ou seja, nós temos que ter clareza que as questões não são tão... Há uma força midiática, principalmente das redes sociais e veículos pequenos, para engrandecer o meio copo vazio. Acho que essa é a coisa. A segunda coisa é o desdobramento disso ao cenário local brasileiro. Precisa ter muito cuidado. As nossas dimensões são muito diferentes, seja a demográfica em relação à raça, seja o cenário legal, que é exatamente o avesso do que está lá, a nossa política com centralidade de direitos humanos, a efervescência da nossa sociedade, que quando a gente enxerga, limpa o nosso óculos, né, para enxergar as diferenças e o fosso civilizatório, é impossível voltar atrás, a gente não consegue enxergar de outro jeito. A força dessas empresas que estão aqui, muitas outras que nós aqui, lideranças de organizações empresariais, sabemos da força de transformação. Então, assim, vamos entender como maturidade, né? E não como involução. Eu acho que tem um aprendizado aqui para o Brasil. Eu sempre quando a gente vê desafios dramáticos como esse que nós estamos vendo, apesar do medo, né, da insegurança, a gente tem que enxergar o que a gente aprende com isso. Eu aprendi muito, eu acho que nós temos o que aprender. No momento, não temos nenhum Trump liderando formalmente o Brasil, mas nós temos muitos Trumps aqui, vai saber o futuro, a gente tem que retirar o aprendizado disso tudo para não repetir a mesma coisa. E a questão, muitas vezes, da narrativa, ela precisa ser ajustada. Talvez a gente foi combativo demais no mundo corporativo, quem me conhece sabe que eu tenho falado isso com muita frequência. Nós precisamos definitivamente trazer homens brancos, héteros, líderes poderosos para a nossa conversa de forma inclusiva. Nós separamos vítimas e culpados, heróis e bandidos, nós precisamos trazer eles, porque tudo isso nasceu muito, lógico, precisaria fazer... Freud pode explicar o problema de alguns líderes americanos, mas assim, eu diria que muito da percepção da falta de individualidade, da perda de individualidade, e aí eu tenho que ser o outro para ser valorizado. Nós precisamos evitar esse efeito aqui. A questão dos dados, focando aqui na pesquisa, é fundamental, gente, cada vez mais dar transparência, ter metas, comparar dados, né? A usar dados de forma eficaz, não só dizendo como cada funcionário importa e o quanto ele é suficiente, mas para ajudar até todos e todas, internamente e externamente, a acreditar que as organizações estão promovendo resultados, que esses resultados estão impactando desafios de negócio também. Nós estamos atraindo mais talentos, retendo mais talentos, melhorando reputação, tornando ambientes inclusivos, a questão da saúde mental, da segurança emocional. Então, participar dessa pesquisa, a gente ter essas métricas para poder comparar aqui entre nós, ter exemplos para inspirar essa mudança é mais importante do que nunca. Então, fico feliz, o Movimento Mulher apoia fortemente as iniciativas de estruturação de dados,
para que cada vez mais a gente entenda que essa é uma área linkada a negócio. Aliás, essa é outra recomendação. Faça uma imersão de diversidade, equidade e inclusão nas áreas de negócio. Departamentalizar também fragiliza o nosso tema, né? E os dados nos ajudam a mostrar o impacto das jornadas de diversidade, equidade e inclusão nos resultados de cada unidade de negócio, inclusive produtividade e lucratividade. Enfim, chamando D&I, ou chamando pertencimento, ou chamando inclusão, o nome pode até mudar e a gente até pode ajustar algumas narrativas para não criar, né, impacto negativo. O importante é que a gente saiba para onde nós estamos indo, que a gente trabalha por liberdade, por equidade e por justiça. Super obrigada.